Imagine duas crianças idênticas, sempre lado a lado, compartilhando olhares silenciosos que pareciam esconder segredos profundos. Elas nunca falavam com ninguém, exceto entre si, e o faziam em um idioma incompreensível, uma linguagem única, que ninguém mais no mundo conhecia. Seus sussurros eram como um código indecifrável, e seu isolamento fazia delas um mistério vivo, algo que a cidade inteira temia, mas não ousava desvendar. O que as fazia se isolar do resto do mundo? E o que acontecia quando estavam sozinhas? Hoje, vamos mergulhar na intrigante história das gêmeas que criaram seu próprio mundo e se fecharam dentro dele. Em 11 de abril de 1963, nascia um vínculo que o mundo jamais entenderia por completo. June e Jennifer Gibbons vieram ao mundo em Barbados, no coração do Caribe, mas logo foram levadas pelo destino para o frio e distante país de Gales. Desde pequenas, elas se moviam como uma só, compartilhando pensamentos e segredos invisíveis aos olhos alheios. Elas caminhavam sempre juntas, em perfeita sintonia, como se compartilhassem pensamentos invisíveis. Seus gestos eram discretos, suas palavras, indecifráveis para qualquer um que tentasse entender. Quem as observava percebia que havia algo de único em seu vínculo, algo que ninguém conseguia explicar. As garotas eram as únicas crianças negras da escola, alvo de olhares curiosos e, muitas vezes, da crueldade dos colegas. Mas, em vez de buscar refúgio no mundo exterior, elas se fecharam ainda mais dentro do próprio universo. À medida que o tempo passava, sua conexão se tornava mais enigmática. Desenvolveram uma linguagem que só elas compreendiam, um código secreto que nem mesmo seus pais conseguiam decifrar. Era como se tivessem criado um escudo invisível contra o mundo. Um escudo que, pouco a pouco, a separava de todos os outros. Até que, em um certo momento, fizeram algo inesperado. Pararam de falar com qualquer pessoa. A partir daí, apenas June e Jennifer existiam uma para a outra, envoltas em um mistério que ninguém conseguia quebrar. O tormento na escola era tanto que até os professores, incapazes de protegê-las, tomaram uma decisão incomum. Deixavam que June e Jennifer saíssem mais cedo, antes que o resto dos alunos pudesse alcançá-las. Mas nem mesmo essa medida impediu que as irmãs continuassem se isolando. O diagnóstico veio logo depois: mudez seletiva. Elas podiam falar, mas simplesmente se recusavam. Por que escolheram o silêncio? O que escondiam em sua linguagem secreta? Os anos passaram e diferentes terapeutas tentaram romper a barreira invisível que separava as gêmeas do resto do mundo. Nada funcionou. Quando completaram 14 anos, os especialistas decidiram separá-las, enviando cada uma para um internato diferente. Foi um erro. Privadas da única companhia que realmente entendiam, as irmãs não reagiram. Não choraram. Não gritaram. Não tentaram fugir. Seus corpos permaneceram imóveis, sem expressão, como se aquele único fio que as mantinha conectadas à realidade tivesse sido cortado. Quando finalmente se reencontraram, June e Jennifer se fecharam ainda mais em seu próprio mundo, se afastando completamente de qualquer outra pessoa. Por anos, viveram isoladas, unidas por um laço tão forte quanto inquietante. Elas estudavam, em casa, criando hábitos estranhos e rituais indecifráveis. Um deles acontecia todas as noites. Antes de dormir, decidiam qual das duas acordaria primeiro, enquanto a outra permanecia imóvel, prendendo a respiração, como se testassem os próprios limites ou como se aquilo fosse parte de um jogo silencioso que apenas elas compreendiam. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Mais tarde, foi descoberto que as irmãs haviam selado um pacto sombrio, um acordo que deixava claro o destino inevitável de uma delas. Só voltariam a falar com o mundo quando uma das duas morresse. Apenas assim, a sobrevivente estaria livre. A promessa pairava entre elas como uma sentença, algo que ambas sabiam que, em algum momento, precisaria ser cumprido. No Natal de 1979, June e Jennifer receberam um presente que mudaria suas vidas, diários em branco, esperando para serem preenchidos com os pensamentos que elas se recusavam a compartilhar em voz alta. A partir daquele momento, passaram a escrever, obsessivamente, transformando o silêncio em palavras.
Foi assim que começaram sua jornada como escritoras, um caminho que se tornaria tão intrigante quanto suas próprias vidas. Aos 16 anos, se matricularam em um curso de escrita criativa por correspondência, onde deram vida a inúmeros romances. Mas suas histórias não eram comuns. Ambientadas na ensolarada Malibu, na Califórnia, um cenário distante de sua realidade. Suas tramas mergulhavam em temas sombrios: violência, obsessão, personagens de moral duvidosa e tendências criminosas. Eram relatos intensos, perturbadores, carregados de sentimentos profundos e enigmáticos. Apesar de seus esforços, ninguém quis publicar suas obras. Talvez fossem densas demais, estranhas demais, ou talvez contivessem verdades que ninguém estava pronto para enxergar. Não demorou para que a ficção das irmãs começasse a se infiltrar na realidade. Como se suas histórias precisassem transbordar das páginas, June e Jennifer passaram a cometer crimes de verdade. Pequenos atos de vandalismo logo escalaram para agressões e, por fim, incêndios criminosos. O silêncio que as protegia agora as condenava. Quando foram finalmente capturadas, o destino que as aguardava era um dos lugares mais temidos da Inglaterra. Broadmoor, um hospital psiquiátrico, de alta segurança. O que deveria ser uma internação breve, tornou-se uma prisão sem fim. 2 anos se transformaram em 12. Durante esse período, foram submetidas a uma rotina de medicamentos antipsicóticos que pouco ajudaram e muito prejudicaram. A saúde de Jennifer começou a definhar, seus olhos perderam o brilho, e a força que antes as unia parecia enfraquecer. Mesmo sem criar novas histórias, June e Jennifer nunca abandonaram completamente a escrita. Seus diários continuaram sendo o único espaço onde podiam expressar tudo o que suas vozes recusavam a dizer. Mas o que antes eram relatos de sonhos e ambições, agora se tornava um registro sombrio de sua relação. Escreveram que, com o passar dos anos, haviam se transformado em inimigas. O amor que as unia também as aprisionava e, em meio a essa dualidade, tentaram pôr um fim à existência uma da outra mais de uma vez. Ainda assim, continuavam inseparáveis, ligadas por um laço que nenhum ódio conseguia romper. Mas um pacto já estava selado. Uma delas deveria partir para que a outra pudesse, enfim, ser livre. Era um destino que ambas aceitavam, mesmo sem dizer em voz alta. E quando estavam sozinhas, longe dos olhares do mundo, caíam em um estado inquietante de paralisia, como se suas mentes e corpos não soubessem mais existir separadamente. Algo estava prestes a acontecer. E elas sabiam disso. Após 12 anos enclausuradas em Broadmoor, as irmãs finalmente receberam a notícia que tanto esperavam. Seriam transferidas para uma clínica aberta e, em breve, poderiam voltar para casa. Mas algo em seus olhares dizia que esse destino não era para as duas. Há tempos, um acordo silencioso havia sido selado entre elas. Jennifer seria a escolhida para partir. Em março de 1993, quando cruzaram os portões da instituição, algo estranho aconteceu. Jennifer estava estranhamente sonolenta, seus movimentos lentos, como se uma força invisível drenasse sua energia. Poucas horas depois, sem qualquer explicação aparente, seu coração simplesmente parou. A causa oficial foi miocardite aguda, uma inflamação súbita e rara. Mas por quê? O que teria desencadeado aquilo? Nenhum sinal de doença foi encontrado, nenhum motivo aparente. Apenas um pacto cumprido, e um mistério que, até hoje, permanece sem resposta. Após a partida de Jennifer, June quebrou o silêncio, que a acompanhou por toda a vida. Suas primeiras palavras carregavam um peso enigmático. Ela estava, finalmente, livre. Como se o destino tivesse seguido o curso que ambas haviam planejado. Como se Jennifer tivesse entregue sua existência para que a irmã pudesse, enfim, viver. Nos anos que se seguiram, June reapareceu no mundo de uma forma inesperada. Deu entrevistas, compartilhou fragmentos de sua história e passou a levar uma vida independente, distante dos fantasmas do passado. Hoje, aos 60 anos, vive sem a necessidade de acompanhamento psiquiátrico, mas sua presença ainda carrega um mistério que intriga a todos que conhecem sua trajetória. O pacto,
A conexão entre as irmãs, o desfecho inexplicável, tudo isso permanece envolto em perguntas sem respostas, garantindo que a história das gêmeas silenciosas jamais seja esquecida.